Você já parou para pensar por que usamos alianças de casamento? Um simples anel de metal, usado no dedo anelar da mão esquerda ou direita, é capaz de carregar séculos de simbolismo, tradições, crenças religiosas e até disputas culturais. Mas como surgiu essa tradição, que atravessou continentes e chegou até nós? E por que, até hoje, ela continua sendo o maior símbolo da união entre duas pessoas? Vamos mergulhar nessa história. A origem da aliança é muito mais antiga do que muitos imaginam. Registros arqueológicos mostram que os egípcios já trocavam anéis circulares como sinal de compromisso amoroso. Para eles, o círculo representava a eternidade, sem começo e sem fim, como o amor deveria ser. Além disso, acreditavam que havia uma veia que ligava o dedo anelar diretamente ao coração, conhecida como vina amoris. Essa crença, ainda que não seja anatomicamente correta, deu ao anel um poder simbólico poderoso. Curiosamente, é uma ideia que atravessou os séculos e chegou até os dias atuais. Os romanos, por sua vez, herdaram e adaptaram esse costume. Para eles, as alianças também eram símbolo de posse e contrato. O noivo oferecia o anel à noiva como forma de assegurar o compromisso, muitas vezes acompanhado de dotes e acordos familiares. Era menos romântico do que pensamos hoje, mas extremamente relevante no contexto da época. O ferro era usado em muitas alianças, representando força e permanência. Mais tarde, o ouro passou a ser adotado, trazendo consigo a ideia de pureza e valor eterno. Durante a Idade Média, as alianças de casamento já estavam firmemente estabelecidas como parte das cerimônias cristãs. A Igreja incorporou o uso dos anéis, dando-lhes um caráter sagrado. Passaram a ser abençoados nos altares, representando não apenas o vínculo entre duas pessoas, mas também a união diante de Deus. Não por acaso, ainda hoje em muitos casamentos religiosos, a troca de alianças é um momento central da cerimônia. Mas nem sempre a tradição foi uniforme. Em alguns lugares da Europa, o anel era usado na mão direita, em outros, na esquerda. A escolha variava conforme culturas, religiões e até decretos políticos. Na Rússia, por exemplo, a aliança ainda hoje é usada no dedo anelar da mão direita. Já em grande parte do Ocidente, a mão esquerda se consolidou como padrão. Essa diferença mostra como símbolos universais podem ganhar significados diversos dependendo do contexto. Você sabia que durante a Idade Média algumas alianças eram incrustadas com pedras preciosas e até gravadas com pequenas mensagens? Havia anéis conhecidos como anéis de poesias, nos quais eram escritas frases românticas ou religiosas. Esses detalhes tornavam o objeto ainda mais pessoal e simbólico. Era como carregar uma declaração de amor ou uma promessa secreta junto ao dedo. A Revolução Industrial trouxe outro aspecto importante: a popularização das alianças, com técnicas de fundição e produção em massa, tornou-se possível que pessoas comuns, e não apenas nobres ou ricos, tivessem acesso a anéis de ouro ou prata. O que antes era privilégio de poucos se transformou em uma tradição global. No século XX, com campanhas publicitárias, a tradição ganhou ainda mais força. Uma das mais famosas foi a criada pela empresa de diamantes de Beers, nos anos 1940, com o slogan "Um diamante é para sempre". Essa frase transformou o diamante em símbolo quase obrigatório de amor eterno, vinculando-se para sempre ao casamento e às alianças de noivado. E aqui surge uma curiosidade.
Nem sempre o homem usava aliança. Essa prática só se popularizou durante a Segunda Guerra Mundial, quando soldados passaram a usar anéis como forma de se lembrar das esposas enquanto estavam longe, lutando em campos de batalha. Foi um gesto de saudade e compromisso, que depois se espalhou e se tornou padrão em muitos países. Ou seja, a aliança masculina é uma tradição relativamente recente, mas que se consolidou de forma rápida. Outro ponto interessante é que o formato da aliança mudou ao longo do tempo. Hoje, costumamos imaginar anéis lisos e discretos, mas historicamente, eles já foram trabalhados com símbolos religiosos, desenhos geométricos e até imagens de santos. Algumas culturas viam nisso uma forma de proteger o casal espiritualmente. Outras simplesmente usavam como decoração. O certo é que, em todas as épocas, o anel de casamento sempre carregou muito mais do que sua aparência física poderia sugerir. Mas será que a aliança é apenas um símbolo romântico? Muitos estudiosos apontam que ela é também uma forma de contrato social. Ao usar uma aliança, a pessoa se identifica como casada, estabelecendo limites sociais e até legais. É uma mensagem visível de que existe um compromisso reconhecido. Em diversas culturas, inclusive, a aliança também tem valor jurídico, representando um acordo formal entre famílias. Dessa forma, o pequeno anel no dedo é ao mesmo tempo amor, contrato e status. E aqui entra a reflexão. Será que continuamos usando alianças porque acreditamos em seu poder simbólico ou porque a tradição simplesmente se perpetuou? Em um mundo onde relacionamentos assumem formas cada vez mais diversas, a aliança continua sendo um símbolo quase universal. Mas será que sempre será assim? Ou um dia veremos outro objeto assumir esse papel? Hoje as alianças variam em estilos, materiais e até significados. Temos alianças de ouro, prata, titânio e até madeira. Algumas são simples, outras carregam pedras preciosas. Algumas são compradas em joalherias luxuosas, outras são feitas artesanalmente, mas todas têm algo em comum: a capacidade de contar uma história. Cada risquinho, cada detalhe gravado, cada escolha de material revela um pouco sobre o casal que a carrega. Vale lembrar também que em alguns lugares, como Índia e China, existem símbolos alternativos à aliança. No entanto, a globalização fez com que o anel circular se tornasse um padrão amplamente reconhecido, mesmo em culturas que não tinham essa tradição originalmente. Isso mostra o poder da comunicação simbólica. Um simples círculo de metal consegue atravessar fronteiras e falar a mesma língua em praticamente todo o mundo. E não podemos deixar de mencionar o lado polêmico. Há quem critique o uso da aliança como símbolo de posse ou até como imposição social. Outros defendem que o verdadeiro amor não precisa de símbolos materiais. Por outro lado, milhões de casais continuam a celebrar esse objeto como lembrança física de uma escolha feita em comum. O debate mostra que, embora pequeno, o anel desperta grandes reflexões sobre amor, liberdade e tradição. Ao final de toda essa viagem pela história, fica claro que a aliança de casamento não é apenas um pedaço de metal. Ela é um pedaço da própria história da humanidade, carregando em si camadas de simbolismo que vão do espiritual ao econômico, do individual ao coletivo. Talvez seja exatamente por isso que, apesar de todas as mudanças no mundo, ela continue sendo usada com tanto significado. E agora eu te pergunto, para você, a aliança é apenas uma tradição
ou realmente representa a eternidade do amor? Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.